Sofá da Fofa. Sejam muito bem-vindos ao Sofá da Fofa. Hoje eu estou com a Isa, uma mulher empoderada, trabalhou num grupo de concessionárias da Citroën. Eu trabalhei lá também e eu ouvi muito o nome dela. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, é muito bom estar aqui, saber e conhecer um pouco mais da sua história. Super prazer, obrigada por ter me convidado, viu? Bom, a minha história, ela começa lá no Paraná, né? Eu sou de uma família de 6 filhas, eu sou a caçula, e tem uma história muito bonitinha que depois que nós viemos para São Paulo, eu tinha apenas 3 anos, eu tive a curiosidade, né, de perguntar para minha mãe, porque meu pai já faleceu há muitos anos, que o papai quis vir para São Paulo, se a gente tinha uma estrutura de vida lá, né, morava em fazenda, tinha uma vida... Ela falou, porque ele queria que vocês estudassem. Então, meu pai já olhava para o futuro, naquela época, a gente está falando de 1963, né, 60 na verdade, ele já olhava para o futuro, achando que uma cidadezinha do interior com 4.000 habitantes não iria trazer para 6 filhas dele oportunidades de um futuro melhor. Então, foi assim que começou a nossa história em São Paulo, né? E você é a caçula? Eu sou a caçula. Você tem mais 5 irmãs? Eu tenho mais 5 irmãs, infelizmente uma das minhas irmãs já faleceu, mas nós éramos em 6 irmãs, 6 filhas, cada uma com 5 irmãs, e eu sou a ultimazinha da história. E a trajetória das meninas? Olha, todo mundo teve sua trajetória. Uma das minhas irmãs, essa que faleceu, ela era uma costureira de altíssimo nível, então ela teve uma confecção. A minha outra irmã, que trabalha ainda até hoje na área de recursos humanos de uma empresa de engenharia, a outra irmã é advogada. Então, assim, todo mundo, a mais velha não fez faculdade, ela tem um nível colegial, mas ela teve 4 filhos, ela também trabalhou fora. Lá em casa era assim, Valéria, completou 14 anos, meu pai levava a gente para tirar carteira profissional e a minha mãe ia com a gente nas possíveis placas de contratação de datilógrafo e auxiliar de escritório. Então a gente obrigatoriamente terminava o ginásio, fazia o curso de datilografia e a luta. E a luta. E a luta. E aí, você, do seu período da datilografia que você fez lá para entrar no primeiro emprego, até chegar na Citroën, como que foi, Isa? Como que foi essa passagem sua para chegar até vice-presidente de um grupo de várias concessionárias, né? E você era uma mulher num desafio muito grande, porque eu apareci depois e eu tive dificuldades, eu imagino você nesse ramo. Conta um pouquinho pra gente. Ele é um ramo machista, né, Valéria? Até hoje é. Mas até eu chegar nesse grupo de concessionárias Citroën, de conhecer o Sérgio Habib, que me convidou para trabalhar com ele, eu passei muitos anos trabalhando em indústria, trabalhei com empresas de sistemas de ar-condicionado, trabalhei numa empresa de equipamentos de proteção de segurança, ou seja, equipamentos de segurança, né? Eu fui trocando de emprego toda vez que eu via uma oportunidade de ganhar mais, né? Ou uma oportunidade de crescer na vida. E todas nós, né, eu e minhas irmãs, estudamos em escola pública. O meu colegial foi feito no Colégio Caetano de Campos, que era naquela época, né, anos 70, era um dos mais difíceis de entrar, né, tinha uma espécie de vestibulinho. E então, assim, a gente teve que batalhar, porque éramos uma família de 8 pessoas, pai, mãe e 6 filhas, e muito pobres, por isso que todo mundo tinha que começar a trabalhar cedo. E aí eu fui galgando essas oportunidades de trabalho, mas sempre com o objetivo de estudar, né? E aí eu entrei na faculdade com 18 anos, como eu tinha já naquela época uma facilidade de expor meus pensamentos, de falar e de redigir bem, né? Eu queria fazer jornalismo, mas nós estávamos nos anos 70, ainda era um período militar, né? No próprio colegial tinha a presença de militares, né, dentro das salas de aula. Então, você vê, 67 anos tem história, né? E não podia falar tanta coisa, né? Exato. Então, eu resolvi não fazer jornalismo. Eu fiz propaganda, publicidade e marketing, depois acabei me pós-graduando em marketing, mas eu acabei trabalhando mesmo fortemente na área de administração.
Então, toda a minha trajetória até o setor automotivo passou por indústria de sistemas de ar-condicionado central e passou pelo Carrefour. O Carrefour era uma empresa que foi até interessante essa passagem, eu espero não estar me esticando demais, Valéria. Não. O Carrefour foi interessante, porque eu já fazia, com 30 anos, eu tinha uma faculdade e 2 cursos de pós-graduação, e o segundo curso era GV. E na GV eu encontrei, era pós-graduação em administração contábil e financeira, tinha murais de empresas que estavam contratando. Eu encontrei um aviso do Carrefour. Aí eu me candidatei, passei por todas as entrevistas e tal, e depois eu fiquei sabendo que nós éramos 5 candidatos, 4 homens e eu. Por que o diretor preferiu a Isaíra Corrêa? Porque com 30 anos eu tinha uma faculdade, 2 cursos de pós-graduação em escolas renomadas. E já aos 25 anos eu era gerente dessa empresa de sistemas de ar-condicionado central. Eu era gerente contábil financeira. Então eu fui contratada por isso, não pelos meus lindos olhos verdes, eu fui contratada porque eu tinha... Porque você tinha um currículo. Eu tinha um currículo com 30 anos e já 2 filhas, uma de 8 e uma de 4. Uma menina, né? 30 anos, a idade da minha filha. E aí, já com uma responsabilidade grande, né? E já era divorciada, né? Então eu já era pai, como as minhas filhas me chamam, pai e mãe, né? E como foi essa passagem com filhos? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Porque você tem que se estruturar quando você é sozinha e precisa dar, e todo o meu objetivo era sempre dar a melhor educação para as minhas filhas. 40% do meu salário era para a educação delas, 40%, 50%. O resto a gente se virava. Você tinha uma rede de apoio? Tinha. Como eu tinha 5 irmãs, minhas irmãs me ajudaram muito, especialmente a minha irmã que faleceu, a Dulce. Me ajudaram muito, né? A empregada não vinha, ai, pelo amor de Deus, você cuida, levava. Mas além disso, já no Carrefour, a minha situação financeira melhorou bastante, porque aí eu já fui para uma empresa multinacional. Então eu conseguia contratar um motorista e uma auxiliar para dentro de casa, né? E aí, auxiliar doméstica. E aí isso me ajudou bastante a coordenar horários diferentes, porque eu tinha uma filha 4 anos mais velha que a outra. Então, enquanto a Tayla já estava entrando na primeira série do 1º grau, a Maíra ainda estava no maternalzinho, horários diferentes e tal. Mas eu consegui me estruturar e assim, passava perrengues, né? Passava muitos perrengues, porque eu decidi lá atrás que sim, como meu pai, eu queria que elas estudassem. Eu também fiz questão disso com a minha filha. Eu acho que eu falava assim, você vai ter que estudar. E hoje ela fez faculdade de veterinária e ela resolveu ser minha sócia na empresa. Que bacana, que bacana. Então faz 5 anos que a gente trabalha juntas. Foi muito bom, foi muito bom. Mas também tive dificuldades. Mas a rede de apoio faz total diferença, né, Isa? Faz sim, Valéria, faz. E você não pode só contar com família, né? Para ter esse apoio. Você tem que buscar recursos para isso. E um desses recursos é você ter alguém dentro da tua casa que vai, sim, participar da educação dos seus filhos. Eu tive a Neuza, que era maravilhosa, maravilhosa. Porque ela não só dava bronca nas meninas, né, adolescência chata, como ela cuidava da minha casa como se a casa fosse dela. E ela me reportava tudo. Sorte sua, porque eu tive uma que trabalhou comigo 16 anos e ela se juntava com a minha filha. Eu tinha quase a mesma cabeça. A Neuza contava tudo, não tinha como, viu? Mas foi difícil, não foi fácil. Se eu falar pra você que foi fácil, não foi. E você estava casada? Não. Eu me separei e estava grávida da Gabriela. Eu também estava grávida da Maíra, a caçula. Isso é bem difícil. Minha mãe me ajudou uma época, mas mesmo assim, a minha vida foi muito difícil. Eu também de uma família bem pobre, com bastante dificuldade, mas eu nunca desisti de nada, Isa. Eu sempre fui buscar. E eu acho que você também fez a mesma coisa. E sabe, Valéria, por quê? Porque a gente teve essa origem. Que a gente teve que batalhar logo cedo, porque a gente, por escolhas, né? A gente faz escolhas. Eu casei com meu marido porque eu estava grávida, mas eu não tinha a menor intenção de casar com ele, não era o cara da minha vida. Mas eu fiz a escolha por
ter o bebê. E aí você teve uma seguida da outra, né? 4 anos de diferença. Ah, uma tem 40 e outra tem... Uma tem 44 e a outra tem 40. 4 anos de diferença. 4 anos. E eu entrei numa estatística engraçada daquela época, né? Porque eu já não tinha a menor intenção de ter mais um filho, não com o Paulo. Né? E eu era muito jovem ainda, mas a vida não era boa, a vida de casada era um horror. E aí eu usava o DIU, né? E já decidida na separação e tudo mais, já tínhamos discutido a separação, eu engravidei com o DIU. Eu acredito. Era o DIU de cobre ainda, né? Era muito antigo, muito, né? E era, naquela época, era uma alternativa contraceptiva. Ou eu não podia usar comprimidos, né, anticoncepcionais na forma química, porque me fazia muito mal. Então eu coloquei o DIU. 4 anos eu usei o DIU e engravidei com o DIU. E aí... Era para acontecer, Era para acontecer. A minha Maíra maravilhosa, que está lá comigo. Aliás, minhas 2 filhas são minhas companheiras, minhas amigas. Né? É muito bom, né? Ser mãe, eu acho que nenhuma mulher poderia passar nessa terra sem ser mãe. Porque o amor, a gente só conhece o amor quando... Ainda que não seja filho natural. Eu acho que a experiência de ser mãe não obrigatoriamente passa por uma gravidez, sabe? Mas você tem que ter esse amor, né? Tem que ter essa vontade de amar muito. Às vezes eu uso alguns exemplos, né? Porque minha família é grande, minha irmã teve 6 filhos, a outra teve 4, né? Eu acho que assim, o amor de mãe, e aqui a gente está falando de mãe, né, Valéria? Nem vou discutir amor de pai, porque é outra esfera, você faz por um filho tudo e mais um pouco. Se você se vir numa situação um dia em que você tenha que, para proteger o seu filho, matar ou morrer, você faz. É bem isso, né? Tá, eu acho que quando ela nasceu, eu falei assim, que eu ia fazer tudo que eu podia até enquanto eu estivesse viva, né? E a gente não sabe também o que é o dia da manhã, né? Mas eu determinei para minha vida que eu ia cuidar dela até... Então, vai chegar os netos, vai chegar tudo, e eu quero estar aí para ver. E é engraçado, né, Valéria, como cada fase dos nossos filhos, ela acontece de uma maneira diferente, né? Crianças, pré-adolescência, adolescência, fase de jovem, fase adulta, mas o relacionamento de mãe, ele é sempre o mesmo. O que muda é a relação com esta pessoa que vai crescendo, com essa pessoa que vai amadurecendo, com essa pessoa que faz escolhas como você fez, né? De profissão, de caminhos. Minhas filhas, até hoje a gente conversando, a Maíra se lembra, a Tayla, acho que a Tayla também. Eu sempre ensinei a minha turminha a escolher. Eu quero chupeta. Tinha uma rosa e tinha uma branca. Escolhe a chupeta. Não, eu quero as 2. Não, as 2 não é possível, você vai escolher uma. E assim foi, sabe? Dentro da possibilidade que não dá para ter tudo. Era tudo muito difícil, a grana era curta. Então, quando era possível ter algo que elas queriam muito, tinha que escolher, não dava para ter 2. E esse exercício da escolha, até hoje a gente discute. É muito legal bastante. isso, viu? Eu não fiz, eu sempre dei tudo. O que eu não tive, eu quis dar para minha filha, entendeu? Então foi uma escolha também, ela me mata até hoje. Isa, então aí você chegou no grupo Carrefour, que é um grupo francês, né? E como que foi o pulo para a Citroën, para cuidar de um grupo de concessionária, vice-presidente do grupo? Foi bem engraçado também. Eu fiquei 4 anos no grupo Carrefour. E lá no Carrefour eu cuidava do que eles chamavam, e ainda chamam hoje, de galerias comerciais, que são aquelas lojas em frente à linha do check-out, à linha dos caixas, né? Na época tinha 26 hipermercados no Brasil, e desses 26 tinha pelo menos 15 que tinha essa arquitetura e esse negócio de alugar salinhas para as galerias comerciais. Não era shopping, mas era uma galeria de vários produtos. E aí o Sérgio Habib e o Jorge Toquete, que era o sócio dele na época, eles tinham 7 locações nos Carrefour, nas unidades do Carrefour, Brasília, Curitiba, São Paulo, de um negócio que chamava Automóvel e Companhia.
Então, naquela época, era limpeza de carburador, regulagem de motor, serviços... Tipo um box. Era um box, né? Sempre na área externa do hipermercado, e serviços automotivos, eram serviços automotivos. E aí, eles tinham 7 unidades, né? Eles já tinham tido outros negócios antes e tal. E quando tinha que... A área comercial vendia a locação. Quando tinha que falar sobre cobrança de aluguel, contrato, toda a parte jurídica, já vinha para a minha área, que era a área financeira, contábil, jurídica, das galerias comerciais. Tudo com você. Tudo comigo. Aí eu conheci o Jorge Toquete e o Sérgio, né? E era muito engraçado, porque eles sempre atrasavam algum aluguel, porque eram 7, né? E isso foi lá em 1989, por aí, 90. Foi em 91, 92 que ele veio para a Citroën? Foi em 91 que ele trouxe a Citroën para o Brasil. E aí, bom, então nós nos conhecemos nessa época. Quando ele trouxe a Citroën para o Brasil, ele criou uma estratégia, o Sérgio, de só contratar profissionais que fossem da área de varejo, mas não de carro. Ele foi muito estrategista e trabalhar inteligente, né? Muito inteligente. Ele é. E aí ele contratou os diretores que vinham de varejo, né? E contratou o Calil, que era o diretor da Regional do Rio, contratou o Ferrite, me contratou. Então, ele contratou pessoas, gostava muito de pessoas de hipermercado. E aí foi feita uma proposta para mim, né, para ir para a Citroën. Eu falei, bom, eu não conheço nada de carro, eu andava com uma Marajó velha, toda amarrada, porque eu não tinha grana para consertar a Marajó. Não, mas vem para a Citroën, você já trabalha numa empresa francesa e tal. Foi feito o convite. E o que foi oferecido pelo Sérgio era inegável, porque ele pagou 3 vezes o meu salário no Carrefour. Eu falava, não, mas aqui eu tenho futuro. Não, mas você vai ter futuro. Quantos anos você vai demorar para ser diretora? Você vai ter futuro com a gente. E aí eu fui, e foi a melhor decisão que eu tomei. Foi a melhor decisão. Aí começou minha vida no mundo automotivo, né, Valéria? E eu trabalhei com o Sérgio durante quase 14 anos, 13 anos completos. Bastante tempo. Era uma lojinha na Avenida Rebouças, depois nós construímos um conceito de concessionária plena, né? Área de vendas, novos, usados, peças e serviços, financeiro, toda a estrutura. Você foi do zero? Do zero, na Juscelino Kubitschek. Tinha acabado de alugar o imóvel e já tinha começado as fundações. E aí, nessa época, eu fui para a França, porque eu tive que aprender francês a toque de caixa. Todos os dias eu tinha aula de francês, das 7 às 8h30 da manhã. Porque vocês tinham contato direto com a França. E aí o Sérgio me mandou para lá, para eu conhecer as estruturas de concessionária que existiam na Europa. Então, não só em Paris, né, não só na França, mas também na Espanha. Eu visitei a Espanha, eu visitei a Itália, eu visitei a Inglaterra. Não, a Inglaterra minto, na Inglaterra não tinha concessionária Citroën. E aí, com essas visitas e aprendendo a falar francês, enfim, a gente foi construindo a rede, né? Mas, no início, ele queria que eu ajudasse no processo de importação, porque até a vinda da Citroën para o Brasil tinha 4 marcas, né, Valéria? Ford, Fiat, GM e Volks. Essas marcas mandavam no Brasil. O Fernando Collor de Mello abriu a importação, abriu as portas. Fez alguma coisa boa? Fez. E isso eu acho que foi Todo mundo fala. Sem dúvida nenhuma. E aí, as marcas que vieram logo depois dessa abertura foram Citroën, BMW... Renault? Não, a Renault veio depois. Citroën, BMW, Lada, Citroën, BMW, Lada e veio mais uma. Eram 4 marcas, tanto que foi... eu não vou lembrar a 4ª marca agora, mas daqui a pouco vem. Foi construída a ABIVA, Associação Brasileira dos Importadores de Veículos. Mas nessa época, hoje ainda o ramo é machista. O que você sofreu? Tinha muitos homens já na Citroën? Porque na minha época o Sérgio Habib aceitava mais mulheres. Tinha metade do diretor era mulher e metade era homem. Na sua época, provavelmente não. Como que foi isso? Como você foi inserida nesse mercado tão machista de homens, mais homens do que mulheres? Em 91 ainda? 91. O Jorge Toquete, que era o sócio dele, é um cara muito sensível, um cara muito
inteligente também, né? Tanto que eles eram sócios em vários outros negócios desde outros tempos e tal. Voltando, né, Valéria, o Jorge também era um cara extremamente sensível e inteligentésimo. Aí o Sérgio me falou, Isa, antes de você ir para a concessionária, eu quero que você transite pela área financeira e pela área de importação. E nós vamos ter também uma área que vai chamar operações, que vai ser a distribuição dos carros que vem da França, dos carros importados. Nós construímos várias concessionárias a toque de caixa, né? E você vai cuidar da distribuição desses carros. Então, antes de ir para a Francecar, que foi a primeira concessionária, primeiro eu fui para estruturar a área financeira da primeira concessionária no conceito de concessionária plena. Estruturamos a área financeira, contratei um amigo que é meu amigo até hoje, o Nicolas e tal, e fui tocar a parte de importação. E aí sim, nesse período eu acabei tendo que ir muitas vezes para a França e para os portos, né, para a gente poder regularizar toda essa parte de legalização. Legalização dos carros. E aí, logo depois que essa estrutura de operações estava montada, ele não deu certo, a primeira pessoa que começou com a Francecar, aí o Sérgio falou, agora você vai para a Francecar, você vai tocar a operação lá. E aí nunca mais eu saí do varejo, né? Então eu fui diretora da Francecar, depois nós construímos a Lyon, e fomos construindo uma concessionária. E foi você que foi percussora da Étoile? Ou não? Sim, a Étoile foi... Que foi aquela concessionária de mulheres? Essa foi uma ideia minha, com total apoio do Sérgio. Você estava falando, né? Ser mulher naquela época nesse setor era difícil. Eu só fui contratada porque o Sérgio é um cara que contrata pelo cérebro. Ele não contrata se você é bonita, se você é negra, indígena como eu, ele contrata. A entrevista com ele é uma coisa de louco, né? 3 horas. Eu acho que ele sente na alma da pessoa. Ele é muito intuitivo, né? Eu acho que ele é um cara que ele saca, né? E aí ele me contratou por isso, entendeu? Então, assim, sempre me deu apoio. E ele gostava da diversidade já nessa época, né? Então, ter uma mulher na equipe de executivos era uma coisa que ele e o Jorge gostavam muito. E tinha muitas mulheres já, ele foi contratando mulheres, tinha uma mulher que fazia parte do call center, ele foi contratando algumas mulheres. Quando eu assumi de fato a Regional São Paulo, eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres. E aí eu fui contratando, a Fátima foi uma dessas mulheres, né, a Fátima Caldeira, eu fui contratando mulheres de modo que metade das concessionárias, as mulheres iam se formando no negócio de venda e tal, ficavam no mundo de mulheres. Quando eu saí, já era 50%. E a Étoile, ela foi um momento, assim, até eu trouxe o jornalzinho, depois se quiser ver. Eu quero ver. Em 2001, eu abri a Étoile. Até a oficina era de mulher, não é? Até a oficina era de mulher. Isso deu certo, Luísa? Deu muito certo. E sabe, mostra a foto pra gente. Esse jornal não está exatamente como era a Étoile. Mas mais ou menos. Mais ou menos. Esse jornal é de 2001. 2001. Ele era um encarte da Folha de São Paulo. E era uma matéria das mulheres, as mulheres, olha aqui, essa aqui era a equipe da Étoile. Na Étoile, todas as concessionárias que tinham mulher no comando, e contando um pouquinho da história da Étoile. Étoile em francês é estrela, né? Como é que a gente, eu trouxe essa ideia e você acha, ótima essa ideia, vamos fazer. Eu tive um relacionamento com o Senai. No Senai nós construímos uma área de mecânica só de Citroën, né, um galpão, e nós começamos a contratar mulheres que quisessem aprender o que é esse negócio de mecânica. Então, era completa. Nós tínhamos mecânicas, nós tínhamos pintoras, nós tínhamos eletricistas, todas elas formadas no Senai em convênio com a Citroën. Então foi um projeto que não é que começou do nada assim, a gente fez o projeto, dei a ideia, o Sérgio abraçou, desenhamos todo o projeto, o Senai incorporou, construímos a concessionária e tinha uma característica assim, que a gente dava nome junto para as concessionárias todas, né? O que você acha? Vamos chamar de São Martin, vamos chamar daquele em São Paulo. E quando eu falei, eu gostaria de chamar de Étoile, porque é estrela e vai ser uma concessionária só de mulheres. E assim foi, até a segurança era mulher. E você tem algum caso, assim, inusitado que você fala assim, olha, Valéria, esse
eu não dava para passar de alguém que fez alguma coisa, algum homem que... Eu apanhei em concessionária, né? Menina, como assim? De cliente? De cliente. Minha Nossa Senhora. Ele começou a falar de loira e tal, e eu falei assim, eu não vou falar mais com você. Eu virei as costas. Quando eu virei as costas, ele soltou. Mas enfim. Cutucão? Meu braço inteiro ficou roxo. Meu Deus do céu. E não foi preso esse cara? Chamei a polícia e tal, mas sempre pensei na empresa, né? E ainda eu estava aberta, exposta, né? Imagina, um cara maluco, um cara que faz isso, faz qualquer coisa, né? Com certeza. Então, eu só queria que ele saísse, ainda que ele assinasse que cancelasse o carro, para não depois sofrer alguma multa, a empresa também, né? Mas eu não queria fazer nada. O policial falou, quer que eu bato nele? Eu falei, não, de jeito nenhum, eu quero que ele saia, quero que ele cancele o carro e saia daqui. Não quero nada com ele. Porque eu ficava na Bastilha, na Avenida Ibirapuera, imagina. Uau. Não dava, né? E eu tive vários, né? Isso aí foi uma. Tinha homem que soltou o sino no chão, né? Tinha de tudo dentro. A gente está muito exposto, né? Quando está numa loja aberta, assim. A gente não sabe o que passa na cabeça. A gente não sabe o que ele acordou, se ele dormiu bem, se ele não dormiu, né? Ainda então, hoje acontece isso, né? Eu acho que deve acontecer. Ainda um homem vê uma mulher, acha que... Gente, naquela época, faz 15 anos. Eu vou contar um episódio muito engraçado da minha loja atual, né? Que eu abri e eu prefiro mulheres para trabalhar, né? E o que eu tive que fazer de maracutaia lá, maracutaia no bom sentido, né? Para poder os homens entender que tinha homem na concessionária, apesar de que nós éramos só uma equipe. São mulheres. Então, você estava perguntando sobre... Alguma coisa que você passou. Inusitada, assim, né? Acho que eu tive 2 episódios interessantes, né? Nessa minha vida de setor automotivo. E claro, eu não só trabalhei na SHC, Valéria, eu trabalhei em outros grupos, mas a SHC foram uns quase 14 anos da minha vida nesse setor. Então, uma das situações, eu passei na França, o Sérgio tinha me mandado para lá, para ir pedir, implorar verba de marketing para a gente lançar os carros novos, né? O Xara, os carros que estavam chegando. Porque toda a parte de comunicação institucional vinha pronta da França. A comunicação de varejo, o marketing de varejo, nós fazíamos aqui. Então tinha que estudar o que todo mundo está falando. Está falando o quê? De financiamento? Está falando de entrada? Está falando isso? A novidade dos carros, a Cláudia Schiffer, né? Lançando o Xara e tal. Aí o Sérgio me mandava para lá, eu ia com um tubo deste tamanho, com as peças desenhadas, né, os layouts desenvolvidos pela nossa agência de propaganda, com aquele tubo. E a primeira vez que eu cheguei lá, né, baixinha, pé na senzala e pé na oca, porque eu sou cabocla, né? Eu sou descendente de negro, de índio e de italiano, que eu sou neta de italiano. Então assim, baixinha, cabocla, chegando com aquele tubo lá e falando um francês, nós vem, porque tinha que aprender a toque de caixa. E o Sérgio falava, não fala inglês, você pode falar francês errado, mas eles amam quem fala a língua deles. Bom, fui lá. Quando eu cheguei lá, os franceses, eles, daquela época, né, eles não são muito afáveis, eles não são de te levar para jantar, né? Você vai, trabalha e vai pro hotel. E quando eu cheguei lá com essa carinha, né, de 20 anos atrás e para pedir verba, né, o povo me olhava de cima e embaixo. As mulheres me olhavam de cima e embaixo. Como assim? Uma mulher jovem, pezinho na senzala, diretora da Citroën no Brasil. Então, essa situação eu sofri logo no início, mas depois eles começaram a achar sensacional ter uma mulher no Brasil comandando 50% das vendas da marca. E aí, quando já, assim, ao longo dos anos, que nós fomos todo ano, ia umas 3 vezes, o pessoal, a diretoria da França, me chamava para sentar na mesa deles para falar de mercado de São Paulo. Eles não queriam falar com o Sérgio, porque o Sérgio sabia tudo e é extremamente convincente. Não, Sérgio, nós queremos falar com a Isa, porque a Isa tem 50% das vendas, ela conhece tudo lá, eu quero falar com a Isa. E eu sentava lá na mesa da francesada, falando, nós vem, mas melhorando ao longo do dia. E foi isso. Então esse foi um episódio que marcou bastante. Que não foi fácil, né? Não foi.
E um outro episódio também bem interessante é que eu fui presidente da Abracit, Associação Brasileira de Concessionárias Citroën, né? Junto à FenaBrave, de onde eu nunca mais tirei o pé. E nessa época, eu era a única mulher presidente da associação. Então, o Hugo Maia, que era o presidente que eu amava, era o presidente da FenaBrave, na primeira reunião que eu fui como presidente impulsada da Abracit, foi tudo um arranjo, né? Porque eu precisava ter, eu falei, Isa, você que vai ser presidente lá da Abracit e tal. As concessionárias eram todas nossas. Aí o Hugo Maia foi me apresentar na reunião, tinha 30 homens, mais ou menos, 30 e poucos homens na reunião. Aí o ex-presidente, que já faleceu, ele foi lá e falou, olha, eu quero apresentar a Isa Corrêa, tal, ela é presidente da Abracit, ela toca a operação da Citroën e tal, aqui em São Paulo. Os caras estavam falando muito palavrando, naquela, sabe, reunião de machos, né, brincando e tal. Quando eles me viram lá e viram que eu iria sentar na mesma mesona que estava todo mundo, eles deram uma recuada. Porque, pô, não vou poder mais falar palavrão, contar piada de mulher e tal, não sei o quê. Eu falei, me apresentei e tal, e falei, olha gente, aqui não é uma Isa mulher que está trabalhando, que veio trabalhar e aprender com vocês como é ser presidente de associação. Aqui eu sou tão executiva quanto vocês, então fiquem à vontade. Fala o que quiser. Fala o que quiser, tal, entra por aqui, sai por aqui. Então foram situações assim, marcantes pelo fato de eu ser mulher e estar encabeçando uma operação assim, né? Isa, e depois que você saiu do setor automotivo, você abriu, você também continuou e agora você foi empreender, é isso? Exato. Quando eu saí, Valéria, eu abri uma franquia que na época, isso foi em 2003, estava no auge, que era estética, né? Então eu abri uma franquia, não vou falar o nome, né? Abri 2 casas e eu fiquei com essas franquias durante 5 anos. Mas o setor automotivo me chamava de volta e eu queria voltar. Então, eu queria voltar, eu queria porque eu adorava. Então eu vendi as 2 franquias e voltei para o setor automotivo, para o Grupo ISO. O Grupo ISO era só de motos. E tinha assim, 5 ou 6 marcas de motos, mas a moto maravilhosa era a Harley Davidson. Tá. E aí eu fui trabalhar com moto e de novo uma situação totalmente inusitada, porque eu fui diretora de pós-vendas. Foi Maria. Oficina, gente. De moto. E o cliente da Harley, ele amava mais a Harley do que a própria mulher. Ele colocava a moto para dormir com ele, né? Então era uma coisa assim. E foi uma experiência incrível, assim, inesquecível trabalhar com moto, né? Depois eu fui ser professora na ESPM, nós fizemos um curso lá que chamava Gestão de Concessionárias Automotivas, eu era uma das professoras, nós éramos em 3 professores, todos do setor automotivo, esse curso foi um sucesso, tinha salas de aulas com 92, 97 alunos do Brasil inteiro, né? O que vocês ensinavam? Gestão de concessionárias, como gerir carros usados, marketing, um todo. Como é fazer? E era muito rico, porque tinha todas as marcas. Eu ia perguntar, e quem que eram os estudantes? Não eram novos? Era alguém que queria montar uma marca? Todos eram executivos de concessionárias. Muitos herdeiros, muitos filhos, né? Porque característica do setor automotivo é de empresa familiar ainda hoje, né? Grandes grupos de empresa familiar, muitos herdeiros. Acabamos dando aula para a Associação da Scania, damos aula para a Associação da Chevrolet. Foi um período rico que acabou na pandemia, porque na pandemia não podia ter mais aula presencial. Nossa, há pouco tempo então. Há pouco tempo, mas a partir daí a gente ainda chegou a fazer algumas aulas online e tal, e a gente está pensando, a ESPM está pensando em voltar com o curso, vamos ver, né? Mas também tivemos essa experiência no mundo acadêmico, né? Estudei e agora... Desculpa, te cortei. Imagina. Estudei bastante, acabei fazendo mestrado, né? Eu tenho 7 títulos, eu sou conselheira de administração. E aí aconteceu um episódio que eu gostaria também, que é o pós-Citroën de colocar, que tem a ver com o mundo atual, Valéria. Hoje as empresas, até com uma bandeira de marketing, um slogan, se colocam como empresas diversas, inclusivas, com diversidade, todos os funcionários aqui podem ter qualquer escolha, qualquer opção, tal. É mentira. Eu fui contratada por uma locadora pequena, né, nenhuma das famosas, eu vou me permitir não falar o nome,
E eu trabalhava em outra empresa, eles me contrataram, me fizeram uma oferta interessante, porque precisava montar as lojas de veículos seminovos da locadora, né? Você sabe que a locadora, ela compra com grande vantagem da montadora, com um desconto enorme e com uma condição contábil de imposto maravilhosa, que depois ela vende esses carros que foram usados para locação com uma margem incrível. Para isso ela tem que ter, como tem, a Localiza, todas essas locadoras. Eu tive uma experiência de 2 anos na Unidas. Vendem esses carros seminovos, que você com a sua experiência até fala melhor que eu. E eu fui contratada para montar exatamente essas lojas e para internalizar as oficinas. Todas as oficinas eram terceirizadas, né, que fazem uma manutenção dos carros que rodam em situações intensivas, né? E aí eu fui contratada para isso, saí da empresa, foi uma escolha minha, que nem aquela história da chupeta, foi uma escolha minha, e eu fui para lá. As startups, elas têm mania de vender projetos, né? Não uma empresa que vai ser aquela empresa eternamente. Surge uma boa ideia, faz um projeto, vende para mais um sócio, Eu estava tocando esse projeto, foi um projeto que demorou, porque eu tinha que estudar todo o sistema de financiamento, como é que estava agora o varejo de carro usado e tal. Foi um trabalho incrível, assim, né? E eu fui contratada como head do projeto. Eles venderam o projeto para um brasileiro que morava em Boston. Eles venderam, o cara entrou como sócio e tal. Eu fui comunicada que eu não era mais a head do projeto, que agora eu iria me reportar a esse cara. Para mim, tudo bem, eu trabalho em qualquer lugar. O que aconteceu é que este cara, 2 dias depois que ele veio para o Brasil para me conhecer a equipe e tudo mais, eu peguei ele no telefone falando, olha, porque é tudo aberto, né? Startup você não tem salinha, quer falar... Sim, privado, é aberto mesmo, agora é tudo aberto. Tudo aberto. Eu peguei o cara falando que tinha sido maravilhoso o negócio dele com essa locadora, mas que ele tinha encontrado uma idosa de 62 anos. Esse tinha sido o problema do negócio, porque ele teve que herdar uma idosa de 62 anos, que era eu. Então, preconceito, etarismo, blá, 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 esse negócio de diversidade. Eu vou te dizer, eu já tive, até por conta do meu próprio mestrado, que eu estudei gestão humana e social nas organizações. Então, a matéria de diversidade era a matéria de diversidade, valores, que eu mais amava. Então, o que acontece? Blá, blá, blá de marketing, que a nossa empresa é inclusiva, diversa. Eu fui demitida pela primeira vez na minha vida, quando entreguei o projeto completo, me chamaram, me demitiram e não me pagaram as 7.500 ações que faziam parte do meu pacote, porque faltavam 15 dias para eu ter o direito. Essa foi a fase mais horrorosa, a história mais triste da minha vida profissional. Eu fui contratada pela minha experiência e fui demitida pela minha idade. É inadmissível nos tempos de hoje. Então, sim, Valéria, nós ainda trabalhamos no setor de muito preconceito e hoje eu vivo o preconceito de ser idosa, né? Ser sexagenária. Eu estive em alguns headhunters, tal, logo que eu saí, alguns falaram para mim assim, Isa, você tem um currículo excelente, você tem uma formação, você tem 6 diplomas, você fala inglês, você fala francês, você tem experiências de longo prazo nas empresas, mas você não tem mais empregabilidade, você não vai ter mais oportunidade. Você tem 2 possibilidades, você vai ter empregabilidade. Mas você não deixou isso entrar no seu coração, Claro né? que não, claro que não, Valéria. Sabe o que eu fiz? Eu vou empreender. E sou hoje empresária franqueada da Carflix. E dentro do setor automotivo estou muito feliz. É isso, é sobre isso. Na verdade, a gente não pode deixar ninguém nos parar. Né? Exato. Por qualquer que lá seja. Lá atrás você me parou por uma coisa muito maior. E hoje, com toda essa sua experiência, com certeza você não pode parar. A sua história tem que ir aí, para tudo quanto é canto, Isa. Agora eu quero saber uma mensagem para você deixar pra gente. Você é muito especial. Ai, Valéria, você que é linda, que oportunidade que você está me dando, né? De poder mostrar a minha trajetória no depois, né? Olha, Valéria, eu vou te dizer que a minha experiência hoje de ter uma loja de seminovos e tocar no chão da loja, né, ela é nova para mim, porque eu trabalhava na estratégia, né, em outro patamar da hierarquia. Então, está sendo um aprendizado incrível, incrível.
Não só, Valéria, de como é o negócio do seminovo, que você tem que conhecer tudo de toda a marca, você não tem 2 carros iguais no seminovo, né? Um tem mais quilometragem, o outro tem menos, um é mais cuidado e tal. Mas eu acho que o maior aprendizado, talvez eu possa passar isso como mensagem, nesses 2 anos que eu tô na Carflix, eu estou como franqueada da Carflix, é que você tem que ter a mente aberta para o aprendizado. Não dá, em hipótese alguma, você imaginar que você, só porque veio de um determinado segmento, você sabe tudo. Não sabe, Valéria. E para você aceitar o aprendizado, você tem que ter a cabeça aberta. E isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com a vontade de aprender. Eu já tive na minha loja meninos, né, rapaziada, geração Z, que vinha para a loja e não queria aprender, porque ele queria ficar o dia inteiro no WhatsApp, ele queria ficar no Google. E eu já tive pessoas de 50, 55 anos com uma vontade de fazer melhor, com uma vontade de fazer bem. Então eu acho que, primeiro, como mensagem, a cabeça tem que estar aberta para o aprendizado. Nós estamos aí na inteligência artificial, se a gente tá uma coisa. Uma coisa, a gente tem que aprender a fazer. Eu fui em 2 cursos de IA que eu falei assim, meu Deus, que vem vai acabar com a gente. Então, assim, eu dou a mensagem de mente aberta para o aprender sempre, né? E sim, não ter preconceitos, porque essas 2 coisas me guiaram na minha vida e me guiam, porque eu leio, eu estudo, adoro livros, mas eu adoro aprender, né? Então, isso faz você se projetar, não é só para mercado, você ganhar mais, é para si própria, sabe? É para a vida, é para si própria. E você fala, putz, Isa, aprendeu aí, né, o que é essa IA. Então, eu dou essa mensagem e assim, hoje tem 7 gerações, né? As gerações, elas são hoje calculadas pelo comportamento. Tem 7 gerações Baby Boomer, X, Y, Z, Millennials, né? Tem um monte de gerações aí. E eu sinto que talvez os jovens não estejam com tanta vontade de aprender assim, porque hoje eles ficam na internet o tempo inteiro, eles não gostam de ler, né? Pegar um bom livro, sabe? Tá vindo uma geração aí muito difícil. Muito difícil, mas eu acho que essas 2 mensagens eu dou com o coração. Mente aberta para o aprendizado e zero preconceito. Zero preconceito. Valéria, eu gosto muito de poemas e de poesias, né? E tem um poema do Mário de Andrade que eu acho espetacular. E ele fala muito com a minha faixa etária, com a minha idade, com o que eu estou sentindo e vivendo hoje. Então eu vou ler rapidinho, só para trazer para vocês palavras que são absolutamente atuais. Mário de Andrade. Minha alma está em brisa. Contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui do que eu já vivi até agora. Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doces. O primeiro comeu com prazer, mas quando percebeu que havia poucos, começou a saboreá-los profundamente. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis em que são discutidos estatutos, regras, procedimentos, regulamentos, sabendo que nada será alcançado. Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas que, apesar da idade cronológica, não cresceram. Meu tempo é muito curto para a essência. Minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas, que sabem rir dos seus erros, que não ficam inchadas com seus triunfos, que não se consideram eleitos antes do tempo, que não ficam longe de suas responsabilidades, que defendem a dignidade humana e querem andar do lado da verdade e da honestidade. O essencial é que faz a vida valer a pena. Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar os corações das pessoas, pessoas a quem os golpes da vida ensinaram a crescer com toques suaves na alma. Sim, estou com pressa para viver com a intensidade que a maturidade pode dar. Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que eu tenha ou que eu ganhe. Tenho certeza de que eles serão mais requintados do que os que eu comi até agora. Meu objetivo é chegar ao fim satisfeito e em paz com os meus entes queridos e com a minha consciência. Nós temos 2 vidas. A segunda começa quando você percebe que você só tem uma. Mário de Andrade. Maravilhoso. Maravilhosa, Isa.
É muito linda a sua mensagem. Eu quero dizer em cima disso que tempo não é dinheiro, tempo é vida. E a gente tem que aproveitar todos os minutos, porque a gente não sabe amanhã como vai ser. Então, a gente tem que aproveitar o hoje, o aqui e agora. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter participado do Sofá da Fofo.